na palavra de Deus, livro de Jonas, no capítulo 2, a partir do primeiro versículo ao versículo 10. Quero usar como tema o propósito de Deus e a vontade do homem. E nós estamos vivendo nesses dias também, como na cidade de Nínive, como na cidade de Sodoma e Gomorra, como nos dias de Noé, a maldade, a perversidade que ocorre nas notícias, nos jornais, onde a gente está e a gente vê a maldade que impera os corações das pessoas. São pessoas tirando a sua própria vida, são pessoas tirando vida do seu próximo, dos seus até mesmo familiares, pai contra filho, filho contra pai, e assim sucessivamente, até mesmo entre governos que vivem de uma perversidade tamanha ao ponto de viver em guerra, em briga. Mas nesta noite eu quero dizer, profetizar a essa igreja, com toda perversidade, maldade que nós estamos vivendo nesses últimos dias, os olhos de Deus estão contemplando todas as coisas. Deus está olhando para a terra e olhando para os homens da terra, e a Bíblia diz que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra, aqueles que andam no caminho reto, esse lhe servirá. Aleluia, louvado seja Deus. Pode haver perversidade, maldade, criminalidade diante da sociedade onde nós estamos vivendo, mas eu quero dizer nesta noite, os olhos de Deus estão sobre a igreja, os olhos de Deus estão sobre os fiéis da terra, os olhos de Deus estão contemplando você, que está muitas das vezes diante de uma sociedade, muitas das vezes de injustiça social. Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E assim estava vivendo Nínive naquela situação. A bruxaria, a idolatria, a prostituição, a maldade era o que prevalecia diante daquela sociedade. A violência era tão grande, a maldade imperava nos corações dos homens, mas Deus estava olhando. A Bíblia diz que pela misericórdia do Senhor são as causas que nós somos consumidos. Se talvez pudesse dar oportunidade para alguns aqui, alguns dariam testemunho do outrora o que praticavam, das maldades que cometiam, dos erros que praticavam, do desejo no coração que tinha contra o seu próximo. Mas um dia Jesus olhou para você e te chamou, e te escolheu, e te fez vencedor, e se tornou um profeta, uma profeta de Deus, escolhida, chamada, não simplesmente para ficar sentado num banco de uma igreja, mas para exercer um propósito que Deus escolheu, estabeleceu para a sua vida. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Qual o propósito que você tem para com Deus? Qual o propósito que você tem, que Deus já estabeleceu na sua vida? É o ministério do louvor, é o ministério da pregação, é o ministério de evangelização, é o ministério social de ofertar, de ajudar, é o ministério muitas das vezes da oração intercessória, de orar pedindo a Deus para que venha abençoar a igreja, para que venha abençoar os irmãos, para que enfermos sejam curados, para que haja salvação. Qual é o seu ministério? Qual é o seu chamado diante da presença de Deus? E para o chamado de Deus não existe idade, não importa se é criança, se é jovem, se é adolescente, se é da terceira idade, não importa. O importante é que você tem e que esteja no propósito que Deus estabeleceu para a sua vida, para que o nome dele seja glorificado. E Jonas estava ali querendo fugir do propósito de Deus, estava querendo fugir daquilo que Deus estabeleceu para com a sua vida. Deus estava querendo tratar com o profeta, embora a vontade de Deus também
seria tratar com aquela cidade que estava naquela perversidade, mas Deus estava querendo mostrar para Jonas que ele é Deus e que ele cuida dos seus e que ele tem um chamado, e se ele estabelece o chamado, ele cumpre com aquilo que ele coloca nas nossas mãos para fazer na sua obra. Oh, aleluia! A Bíblia aqui nos diz que Jonas pegou e comprou a passagem e foi para outra cidade, ao invés de ir para Nínive, para ali estabelecer a vontade, o propósito de Deus. Ao invés de ele ir para Nínive, ele comprou uma passagem e foi para Jope, e ali ele foi para outra cidade, aonde fugia totalmente do propósito de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou e fugiu de diante da face do Senhor para Tarsis. Jonas foi para outro destino, não era dentro do propósito de Deus. E quando nós não estamos dentro do propósito de Deus, as consequências elas começam a acontecer, as coisas não começam a ir muito bem, aquilo que nós projetamos, aquilo que nós estabelecemos, talvez não começam a acontecer, mas nesta noite o Espírito de Deus está aqui e Ele quer colocar você dentro do propósito de Deus, para que as coisas começam a fluir na sua vida, para que as coisas começam a acontecer, porque muitas das vezes as coisas ficam embaraçadas, ficam amarradas, os empecilhos, as barreiras, as correntes, parece ter uma multidão de situações que não deixam você avançar. E muitas das vezes porque você está fora do propósito de Deus, você está dentro da sua vontade, você está dentro dos seus sonhos, você está dentro daquilo que você almeja e deseja, mas quando você entrar no propósito de Deus, tudo aquilo que você almeja, os seus sonhos, eles começam a acontecer e o nome de Jesus começa a ser glorificado. A Bíblia diz que Jonas foi para Tarsis. E ele entrou naquele navio, e quando ele entra naquele navio, percebe-se quando nós não estamos no propósito de Deus, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós sofremos, e esse sofrimento muitas das vezes alcança as pessoas que estão ao nosso redor, porque muitas das vezes o sofrimento não é por você, até mesmo com você, mas talvez com a pessoa que está à sua volta, você acaba pagando uma consequência, você sofre também, porque são pessoas entes queridas, pessoas que estão próximas de nós, mas muitas das vezes não é você que está fora do propósito, talvez aquela pessoa que precisa entrar no centro da vontade de Deus, e as consequências são tamanha, tão grande. Entendemos aqui nesse contexto que as consequências, quando fugiu da vontade de Deus, do propósito de Deus, foram para os marinheiros, foram para os tripulantes daquele navio. Eles tentavam de todas as formas, de todo jeito, controlar o comando. Os comandantes não conseguiam, com toda a experiência que tinha, com toda a bagagem de navio que tinha, de viagem, com todo o tempo da vida, mas não foram suficientes para controlar a situação, porque existia uma pessoa que estava fora do propósito de Deus. Oh, aleluia! E aqui nós vemos Jonas naquela situação de tormento, de vendavais, de ondas do mar que se levantavam contra aquele navio, ao ponto de todos aqueles marinheiros e todos os tripulantes começaram a perecer, a perder, a ocorrer o risco de perder a sua própria vida. Mas naquele momento a Bíblia diz que aqueles marinheiros, aqueles homens começaram a lançar sorte entre si para entender o que estava acontecendo, porque todas as estratégias que a profissional já tinha sido feito, realizado para que tomasse o comando novamente daquela navegação, mas nada foi suficiente. Muitas das vezes tem coisas que não estão no nosso alcance, tem situação que não está dentro das nossas limitações, tem algo que somente Deus pode agir, que é algo que muitas das vezes não está nas nossas alturas, que está somente dentro da vontade de Deus.
Assim estavam esses homens. Ele tinha toda a experiência, toda a bagagem, mas naquele momento não era simplesmente um temporal comum, era a mão de Deus, era Deus assoprando o vento, ao contrário, porque alguém estava fora do propósito, estava fora da vontade de Deus. Nesta noite, se você quer que as coisas comecem a acontecer na sua vida, começa a olhar agora, começa a perguntar ao Espírito Santo qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Deus quer que nós estejamos no centro da sua vontade. E muitas das vezes nós ficamos na nossa própria vontade, no nosso próprio ego, no nosso próprio querer, querendo fazer aquilo que nós almejamos. E Jonas estava nessa situação. Ele fugiu da presença de Deus, fugiu do propósito que Deus tinha estabelecido. E a Bíblia diz que Deus começou então a incomodar aqueles marinheiros. E eles começaram a fazer o seguinte: vamos agir, vamos ter que tomar algumas providências. E vamos começar a perder a nossa vida. Mas ali aqueles homens estavam naquele momento decididos a tomar uma decisão, a descobrir aonde estava a situação que causava todo esse mal, toda essa situação triste. Jonas, vendo aquela situação que corria para um lado e para o outro, buscando uma solução, a Bíblia diz que ele corre, e ele foge e se esconde abaixo do porão do navio. Ali ele está escondido, diante de tanta calamidade, diante de tanta situação que estava acontecendo. Jonas, o profeta de Deus, estava escondido, e naquele momento, ao ponto de ele entrar em uma dormência, dormir diante de um caos que estava vivendo. Nós estamos vivendo dias, meus amados irmãos, que o caos está na nossa frente, a calamidade está em nossos olhos. Estamos vendo com nossos próprios olhos o que está acontecendo diante da sociedade. E muitas das vezes nós, igreja, estamos dormindo, estamos no porão, não estamos fazendo nada para que isso venha mudar a situação. O Espírito de Deus nos pergunta aqui nesta noite: será que nós estamos no porão dormindo? A Bíblia diz em Efésios: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos esclarece, é Ele que nos dá a visão, é Ele que nos dá a direção daquilo que devemos fazer, ao que devemos tomar a decisão da nossa vida. E Jonas estava dormindo, Jonas estava no porão. E naquela correria, naquele ida e volta de lá para cá, daquele marinheiro encontrou Jonas lá no porão. E ele olhou para Jonas: e o que tens aí, dormente? Porque dorme? De onde és tu? Mas Jonas estava ali, fugindo da presença de Deus. Aleluia! Nesta noite, Jesus quer trazer grande vitória na sua vida. Nesta noite, Jesus quer trazer grande alegria na sua família, no seu coração. Mas para isso acontecer, você precisa sair debaixo do porão. Você precisa sair do sono da negligência. Você precisa sair do sono daquilo que traz consequência na sua vida, de não estar na presença de Deus. Nessa noite você precisa se levantar. Deus só trouxe a vitória para aquele navio, quando aqueles homens, a Bíblia diz que eles pegaram tipo uma sacolinha, e naquela sacolinha eles encheram de pedras e chacoalharam, e ali eles começaram a chacoalhar. E quando um daqueles marinheiros lançou a mão e pegou, a sorte foi sobre Jonas, e ali foi aonde tiveram de tomar uma decisão. Muitas das vezes nós precisamos tomar decisões na nossa vida, decisões essas que muitas das vezes nós precisamos abrir mão daquilo que nós gostamos, abrir mão daquilo que nós queremos, abrir mão daquilo que nós mais desejamos. Do que você tem feito para abrir mão?
Deus só pode agir quando você começa a abrir mão do seu próprio querer. Naquela situação, aqueles homens precisavam abrir mão. Eles estavam abrindo mão dos seus pertences pessoais. Eles estavam abrindo mão da sua vontade. Eles estavam abrindo mão, mas eles estavam abrindo mão para deuses pagãos, para Deus que não tinha uma resposta. Mas nesta noite, nós estamos aqui, não diante de um Deus pagão, não diante de um Deus que é pendurado em uma madeira, não, ou numa estátua, não. Nós estamos diante de um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que tem olho e que vê todas as coisas, que tem mão que apalpa e que ouve as nossas orações e que ouve o clamor da igreja. Estamos diante de um Deus que é todo poderoso, Criador dos céus e da terra. Quantos podem glorificar esta noite em nome de Jesus? Oh, Sharamai de Calamação de Calamanai, aleluia. Oh, louvado seja Deus. Eu sinto a presença desse Deus aqui nesta noite. O Deus que estava ali naquele navio, aleluia. A ação do Espírito Santo que atuou de maneira veemente e impetuosa ali, aleluia, ao ponto de eles tomarem uma decisão. Aí ele disse: você é hebreu, você é um homem de Deus, conta o que nós devemos fazer, o que você está fazendo para nos causar todo este mal. Ele sabia que estava fugindo da presença de Deus. Você sabe o seu chamado, você sabe o que Deus quer de você, e muitas das vezes você está resistindo, você está lutando, querendo fazer a sua própria vontade. Talvez Deus já tenha até falado com profecia, usado pessoas para profetizar na sua vida. Mas nesta noite Deus está lhe dizendo para você sair de dentro do porão, para você se levantar do sono da negligência, para você se levantar como profeta de Deus, aleluia, para fazer com ousadia, com intrepidez, com vontade, com alegria, aquilo que Deus entregou nas tuas mãos, aleluia, porque quando você entrar no centro do propósito de Deus, aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, as coisas vão começar a acontecer. E as pessoas vão ser alcançadas pelo poder e pela presença de Deus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E a Bíblia diz que Jonas ali foi lançado sorte, ele teve que ser lançado fora do navio. Teve que ser lançado fora. Aqueles homens oraram aos seus deuses, até mesmo ao Deus de Jonas, porque naquele momento eles passaram a crer no Deus vivo, porque eles sabiam que só existiria um Deus que poderia mudar aquela história, que ele seria o Deus de Jonas. E naquele momento eles pedem a Deus para que não imputasse o sangue desse homem inocente. A Bíblia diz que Jonas foi lançado naquela profundeza porque estavam fora do propósito de Deus. As coisas só vão começar a fluir, as coisas só vão começar a acontecer quando nós entrarmos no propósito de Deus. Deus estava morrendo o profeta lá dentro daquele mar. Ordena o grande peixe para que venha ali engolir aquele homem. Imagina, a gente está na natureza para peixe comer alguém. A gente não vê esse noticiário, a gente não é do natural, né? Um peixe alimentar um ser humano. Vocês percebem então que não foi algo comum, foi algo sobrenatural. Um peixe, onde um peixe poderia engolir um ser humano? Deus tem o controle de todas as coisas. Aleluia. Pode estar dando tudo errado, talvez nada está dando certo para você, mas uma coisa é: Deus não perdeu o controle. Aleluia. Aleluia. Ele está no comando. Por mais que você não recebeu a resposta que você queria, por mais que você não recebeu ainda o que você está precisando, Deus não perdeu o controle. Ele está no comando. Jonas estava ali, naquele peixe, na estrela do peixe, ele clamou ao Deus, na angústia da sua alma, na profundeza do inferno, ele clama a Deus. Aleluia, a oração. A Bíblia diz que Deus se coloca de pé para ouvir o gemido dos teus filhos.
Oh, aleluia. Deus tem ouvido a sua oração. Toda essa angústia que você está vivendo, tem passado, essa luta que você está atravessando, e muitas das vezes lhe causa choro e lágrimas em oração, Deus está ouvindo. Oh, aleluia. Jonas clamou a Deus na profundeza do mar, naquela angústia. Aleluia. Deus ouviu a sua oração. Não importa a situação, o importante é quando nós estamos com o coração aquebrantado. Ezequias orou a Deus. A Bíblia diz que ele virou para a parede e clamou a Deus. E Deus aumentou mais 15 anos de vida. Aleluia. Deus está ouvindo as suas orações. Aleluia. Deus está ouvindo o seu clamor. Deus sabe o que você precisa. E naquele momento a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Jonas. Deus teve misericórdia do profeta. Aleluia. Simplesmente entra no propósito de Deus. Quando Deus ali ordena o peixe que vomita Jonas para fora do mar, na praia, e ordena então a ele que vai para a cidade de Nínive ali para levar a mensagem e pregar a palavra de arrependimento àquele povo. Era 120 mil habitantes naquela cidade que estavam vivendo uma perversidade, uma maldade terrível, mas Deus tinha um propósito ali naquele lugar. Deus tinha ainda uma restauração para aquele povo, se ouvisse assim a palavra de Deus. E a Bíblia diz que Jonas então foi ali para levar a tua palavra. E Jonas tinha ali um ressentimento no seu coração. Ele tinha uma tristeza, uma mágoa, com tanta injustiça, com tanta maldade, tanta coisa a gente vê, desigualdade social que a gente vê aos nossos olhos. E muitas das vezes nos causa até mesmo uma tristeza no nosso coração. Isso que Jonas estava vivendo. Ele estava triste por ver um reino tão perverso, por ver uma situação, uma cidade tão maldosa, e eles já estavam ali. Deus tinha um propósito, aleluia. E Deus, quando tem um propósito, aconteça o que acontecer, Deus faz um milagre. Deus age, Ele mexe, aleluia, com o sistema, Ele mexe com a natureza, Ele mexe com tudo para realizar o propósito que Ele tem para fazer um milagre na sua vida. Oh, louvado seja o nome de Jesus. E a Bíblia diz que Deus teve que mexer com o sistema, aleluia. Deus teve que trabalhar na natureza. Jonas ali aborrecido, triste, depois de pregar, a Bíblia diz que o povo ouviu a voz de Jonas, e o povo se arrependeu, desde o reino, a população se arrependeram, vestiram de saco, se cobriram de cinza e se humilharam na presença de Deus. A Bíblia diz que aquele que se humilha e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. Oh, aleluia, a sua misericórdia não tem fim, a sua misericórdia está estabelecida de geração a geração. A misericórdia de Deus chega até nós aqui nesta noite. E neste lugar nós estamos aqui, não porque somos bonzinhos, não porque merecemos, é porque a misericórdia do Senhor nos alcançou. Um profeta de Deus um dia chegou até nós e não foi covarde, não se limitou, mas entregou um recado, a mensagem de Deus, porque estava no propósito de Deus. E por isso você está aqui esta noite. Deus quer te levantar também como Jonas, não para se acovardar, não para fugir da presença de Deus, mas sim para estabelecer um propósito, para que esse nome seja glorificado aqui na terra, o nome de Jesus. Jonas ainda tinha aquele ressentimento, porque ele não se conformava com a situação daquela população. Ele foi para um lugar esperado, Deus destruir. Ele não falou, bom, já fiz, já preguei, agora arrependam-se se quiserem. Eu vou ficar aqui do lado de fora e vou ver Deus destruir essa cidade, porque ele tinha meio que uma mágoa, um ressentimento, porque ele não se conformava com a situação que aquela cidade vivia, de tanta perversidade. Mas naquele momento ele estaria aguardando ver a destruição da cidade, mas Deus faz com que o propósito dele seja estabelecido, convertendo os corações daquelas pessoas, daquela cidade, para que se humilhasse na presença de Deus. O profeta muitas das vezes ele tem o seu momento de onde Deus está fazendo, está agindo
está acontecendo, mas ele tem o seu momento talvez de tristeza, muitas das vezes de isolamento, muitas das vezes de solidão, e nesse momento talvez não encontramos ninguém, mas é nessa hora, quando estamos derramando as nossas lágrimas, é que Deus está olhando, é que Deus se levanta ao nosso favor, e nesta noite, o Espírito Santo, Ele quer alcançar a sua vida nesta hora. Não importa o sofrimento que você está vivendo, a angústia que você está passando, como Jonas viveu naquele momento, mas Deus olhou para Jonas, porque Deus tinha um propósito ali naquela cidade de Nínive, mas Deus estava tratando como profeta. Oh, aleluia! Deus muitas das vezes está tratando com a sua vida para estabelecer o seu propósito. Deus está tratando, talvez, muitas das vezes Ele mexe até mesmo com a nossa saúde. Ele mexe muitas das vezes com aqueles que estão ao nosso redor para estabelecer o seu propósito. Aleluia! E quando estamos no propósito de Deus, o nome dele é glorificado. E nesta noite Deus quer estabelecer o propósito dele na sua vida. Ele quer glorificar o nome dele na sua vida. Aleluia. Não importa o que você está vivendo, o sofrimento, as perseguições, a angústia que tem te alcançado, porque vida de profeta é assim. Lembra-se de João Batista? João Batista era um homem que tinha palavras duras, mensagem pesada, ao ponto de pedir ao povo ao arrependimento, mas Deus era sempre com ele. Aleluia! Deus é contigo. Não importa os que estão falando de você, a situação que você está vivendo, pode ser uma situação talvez que o homem não entende, você até mesmo não consegue entender, mas Deus está no comando de todas as coisas. Ele não perdeu o controle. O vento assopra, as ondas do mar se levanta, mas o Senhor está no comando nessa noite. Quantos podem glorificar o nome de Jesus? Diante de toda essa situação, Deus traz vitória, Deus traz alegria, Jonas. Deus traz paz ao seu coração, porque diante de uma angústia, Deus visita. Aleluia. Porque quando o homem está fora do propósito, uma das tendências é fugir. Lembra de Adão e Eva? Quando saíram do propósito de Deus, eles fugiram. Deus passava sobre o jardim no raiar do dia, no final da tarde, e quando Deus observou, o homem estava fugindo do propósito. Mas quando Deus chega, por mais que você esteja fora do propósito, mas você é um profeta de Deus, e como profeta você conhece a voz do Deus vivo, como profeta você conhece a voz do Espírito Santo, e nesta noite, ouça a voz do Espírito Santo, ouça a voz de Deus aqui, que Ele está te chamando, te escolhendo, te capacitando, para você fazer a vontade que te chamou, daquilo que Ele escolheu para a sua vida nesta noite. Vamos pode ficar de pé. Eu quero orar por você nesta noite. Eu quero orar pelo seu ministério, pela sua vida, daquilo que você está vivendo muitas das vezes fora do propósito de Deus. Mas nessa noite, Deus está lhe trazendo para o centro da sua vontade, para que você esteja dentro do propósito, para que a vontade de Deus estabeleça na sua vida.